No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre placa-mãe, sobre processador, sobre memória e também sobre fonte. E não esquecendo também, nós vamos estar falando também sobre o speaker, que essa peça é muito importante para quem não tem um conhecimento, que ela dá o sinal baseado onde está esse erro do seu computador. Vem comigo aqui. Eu montei um cenário para vocês aqui, pessoal, de uma placa-mãe, um processador aqui com a memória. Eu estou aqui com o speaker, tá bom? Eu estou aqui com uma fonte. A gente vai estar falando para vocês já já sobre isso aqui. Antes de começar, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscrito tem um sino, dá um toquezinho nesse sino. Vocês ativam ele como todas as notificações, que assim que o nosso canal postar um vídeo no YouTube, o YouTube manda rapidinho para o celular de vocês, computador, notebook, e assim você está seguindo nossos vídeos de primeira mão. Ok, vamos aqui para a bancada aqui. Primeiramente, pessoal, nós vamos falar sobre o speaker. O speaker nada mais é, pessoal, que ele é o responsável pelo bip da placa-mãe. Que quando você tem esse bip aqui ele instalado em seu computador, ele vai informar para você o erro que está acontecendo no seu computador. Vem comigo aqui, ó. Na placa-mãe aqui, toda placa-mãe ela tem a marcação. Aqui está escrito o quê? Speaker. Aqui é onde que é colocado esse speaker da placa-mãe. E ele é colocado dessa maneira aqui, ó. Mas o que que acontece? Se vocês for notar, eu acho que aqui no speaker você dá para notar ele, que ele tem uma setinha aqui do lado. Essa setinha quer dizer que é o positivo. E desse outro lado aqui é o negativo. E já na placa-mãe aqui, com o celular, não tem como mostrar na parte de dentro aqui, porque a setinha é muito pequena e esse celular ele não está alcançando. Ele tem uma setinha aqui dentro da placa-mãe, no qual você tem que colocar setinha com setinha, entendeu? Aí você vai estar colocando o speaker dessa forma, positivo com positivo, negativo com negativo. O que que acontece nesse speaker, pessoal? Um bip, quando você vai ligar a sua placa-mãe, ele vai dizer que quando o computador faz bip, ou um bip, ele vai dizer que está tudo bem com o seu computador está ligando de uma forma correta. Agora, se esse speaker ele acusar 3 bips, pi, 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 3 bip, é sinal que a sua memória RAM ela está com problema. Ela está com algum problema. Ela tem que ser trocada ou ela tem que ser limpa. Para você limpar uma memória, pessoal, vocês limpam por álcool isopropílico. Vocês podem jogar o álcool desse lado do contato e desse lado do contato. Vocês passam um pincel bem molhado, um pano limpo, e vocês passam aqui assim, ó, um pano de algodão para vocês limpar. Vocês nunca limpam a memória com borracha, pois a memória, sempre eu falo que a borracha ela pode danificar a sua memória. Agora vamos lá. Deixa eu botar essa memória no lugar aqui. Coloquei a memória. Se o seu speaker ele acusar 5 bips, 5 bips na sua placa-mãe, é sinal que o erro, pessoal, está no teu processador. O processador, no caso, ele não tem como limpar o processador. Ele pode acusar o erro do bip de temperatura também, onde você pode botar pasta térmica nele, no dissipador e mais no processador, e você tentar ligá-lo de novo. Mas tudo indica que quando dá esses 5 bip no processador, é porque seu processador está ruim. E 8 bips, quando uma placa-mãe ela dá 8 bips, é sinal que a sua placa de vídeo que entra aqui, ó, aquela PCI Express, ela está ruim. Então, por isso que esse speaker aqui, pessoal, ele é muito importante dentro da sua placa-mãe. Então, falamos sobre esses erros aqui. Agora, vamos rapidamente aqui falar sobre essa fonte aqui, ó. Um erro que pode ser de fonte, você pode fazer um teste também com a sua fonte. Vamos estar usando aqui, pessoal, um Clips. Vocês abrem o Clips, tá? E vocês fazem um formato de uma letra U. Esse aqui, ó, uma letra U. O que que a gente vai fazer aqui, Ramos? Vamos fazer uma ligação direta nessa fonte para ver se ela tá boa. Tá boa, pessoal, entre aspas, tá?
Esse teste a gente vai fazer para poder ligar ela. Às vezes, a sua fonte pode ligar da maneira que a gente vai fazer o teste, mas as suas pontas SATA também, ou IDE, cadê a IDE? IDE aqui, ó. Uma ponta IDE e uma ponta SATA. Às vezes essa boca aqui, como essa aqui, ó, tá cedida, entendeu? Pode gerar seu erro também do seu computador, que com a caloria que recebe o computador, essas bocas aqui cedem, e ela tem que ser muito ajustada assim, ó, para ela poder fazer um encaixe na entrada SATA. E também essa entrada IDE está muito problema. Se por acaso der problemas aqui na sua entrada SATA, basta somente você comprar um adaptador SATA, você coloca aqui na IDE, que ela vai fazer isso aqui, ó. Aí você vai ter uma entrada SATA nessa ponta aqui IDE. Vamos fazer esse teste aqui, ó. Com um conector da fonte, a gente vai procurar aqui, ó, pelo cabo, pela ponta verde. Esse lado aqui você pode notar que não tem. Esse lado aqui você já enxerga o verde. O verde sempre fica na quarta casa. 1, 2, 3, 4. Então nós temos que achar o verde antes do... o preto antes do verde. Então nós temos que fazer uma ligação direta com esse Eclipse na casa 3 e na casa 4. Desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer uma ligação direta. Agora que eu digo para vocês, pessoal, isso aqui procedimentos antes de fazer tudo isso que eu falei para vocês. Tirar a energia estática da palma da mão. Vocês deixam 10 segundos assim na parede, ó. 10 segundos. E vocês nunca deixam também o cabo de força ligado na tomada. Vocês sempre desligam da tomada. Energia estática e desligar da parede. Uma vez ligado isso aqui, pessoal, essa ligação direta, vocês não podem encostar o dedo aqui, senão vocês vão levar maior choque. Vocês colocam na superfície onde não tem metal nem ferro para não... Entendeu? Porque aqui está passando energia. Vocês podem deixar solto numa boa. Isso aqui também não dá choque assim, não. Vocês fazendo essa ligação direta, vocês vêm aqui, ó, com um cabo de força da sua placa-mãe, ó, tudo fora do computador, tá vendo? Vocês vêm aqui, colocam um cabo de força. Se a tua fonte tiver a chavezinha de ligar e desligar, o menos para cima é sinal que ela está desligada, e a bolinha para cima, ao contrário, ela está dizendo que sua fonte está ligada. Nesse caso aqui, essa fonte aqui não tem o botão de desligar. Ao acionar aqui a força, vou ligar aqui na parede, ó, a ventoinha que vai girar. Vocês podem ver aqui que a ventoinha está girando, ó, bem de perto aqui, ó. Eu vou desligar agora. Eu vou desligar. Vocês vão ver que a ventoinha vai parar. Esse sinal aqui que nós estamos fazendo para vocês, tudo indica que vai resolver o problema do seu computador. Vai indicar para vocês que a fonte poderá estar boa, mas depende muito de capacitores ainda dentro dela, da sua entrada SATA, da tua entrada aí da sua ponte. A gente não pode também enganar, falar que ela está boa por esse teste que fizemos, não. Isso aí é para... Se a tua fonte está dentro do PC e ele de repente parou, se a placa-mãe tiver com algum problema, dificilmente a sua fonte vai estar também. Isso é muito relativo, é um teste que indica mais de 90% que a sua fonte está boa. Então é isso aí, pessoal. Se você tiver com o seu computador que não está ligando, então passamos alguns procedimentos básicos para vocês aí, para vocês solucionar o computador de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham aí referente a esse vídeo, vocês mandam num comentário para a gente, que assim que possível nosso canal está respondendo para vocês. Espero ter ajudado. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho lá, compartilhe nosso vídeo com mais pessoas e amanhã a gente volta com outra dica de tecnologia. Um forte abraço, fui, tchau pessoal!